Graça e bem. Hoje não teve a vinheta, né? Mas é isso aí. No esquenta que a gente, na equipe de logística, decidiu chamar a mensagem de hoje de um esquenta para a conferência de família, né? Para quem não sabe, a nossa conferência de família será no próximo final de semana, dias 13 e 14 de abril, melhor dizendo. E nós estamos com uma expectativa muito grande. E a gente normalmente está falando a respeito da série Fé Pública, né? Que já está aí na 7ª semana e ainda temos ainda mais 2 mensagens para tratarmos. No entanto, o Espírito Santo tem direcionado essa temporada dos domingos para que nós falemos a respeito de família. Essa temporada, inclusive, convencionou-se chamar o mês de maio do mês de família. Então, de qualquer forma, nós estamos em uma época do ano em que muitas igrejas fazem conferências de família, falam a respeito de família, e nós estamos já encaminhando para essa temporada, que é uma temporada muito importante. As discussões do grupo de comunhão na semana que vem vão girar todas em torno dessa questão da família, daquilo que vamos discutir. E o tema da nossa conferência de família é construindo um legado geracional. Construindo um legado geracional. Então, tudo o que nós queremos passar para as famílias, nós queremos instruir todo o corpo familiar, nós queremos instruir pais, nós queremos instruir mães, nós queremos instruir maridos e esposas, filhos e filhas, e os colaterais, né? Os convidados, né? Para que entendam a responsabilidade de deixarem um legado geracional. Vocês precisam entender que vocês vão ter filhos, a família de vocês dará fruto, os filhos de vocês terão filhos, os filhos dos filhos de vocês terão filhos. Qual é o mundo que você vai legar para eles? E aqui essa conversa não é uma conversa de demagogia, mas é uma conversa real que toca na essência do nosso cristianismo, porque o nosso cristianismo é um cristianismo de permear o mundo. O mundo já foi reconciliado, nós somos os ministros do Ministério da Reconciliação. E isso envolve as nossas famílias. Então hoje nós iremos falar sobre como a graça restaura relacionamentos quebrados. Como a graça restaura relacionamentos quebrados, especialmente dentro da família. Todos vocês precisam ouvir essa mensagem. O pessoal que está ouvindo aí no Spotify precisa ouvir essa mensagem. O pessoal que está ouvindo pelo YouTube precisa ouvir essa mensagem. Todos precisam ouvir essa mensagem de como a graça restaura os relacionamentos quebrados. A frase que vai sumariar o nosso pensamento hoje, que vai resumir aquilo que vamos conversar hoje, é a seguinte frase, preste atenção. É impossível nós estendermos a graça de Deus em nossos relacionamentos enquanto nós não entendermos o que é a graça de Deus. É impossível você estender graça para os seus relacionamentos se você, em primeiro lugar, não entender o que é a graça de Deus. Então, eu quero aumentar o nível de consciência de vocês. Todos vocês têm família. Alguns de vocês constituíram família. Outros fazem parte de uma família. Alguns de vocês casaram, vocês têm um esposo, uma esposa, vocês constituíram família. Outros ainda não se casaram, vocês fazem parte de uma família. Quando o pecado prevalece, quando o pecado se manifesta na história da humanidade, que é o episódio famigerado que nós lemos ali em Gênesis capítulo 3, quando o pecado é manifestado, eu pergunto a vocês, qual é a primeira instituição que é atacada? Quando o pecado entra no mundo, quando o mundo é quebrado por causa da presença do pecado, qual é a primeira coisa que se manifesta? Qual é a primeira instituição atacada? E você vai me responder, de acordo com a Bíblia, que é a família. Ainda em Gênesis, avançando 30 capítulos, no capítulo 33, nós iremos ver como Deus restaura algo que começou errado lá em Gênesis capítulo 3, 30 capítulos antes. Gênesis capítulo 33 fala a respeito de uma história
extremamente emblemática, para dizer o mínimo, né? Uma história muito interessante. Essa história é a história dos dois irmãos, Esaú e Jacó. Eles eram dois irmãos gêmeos que viveram uma situação caótica durante boa parte, talvez a maior parte da vida deles. Eles passaram toda a sua juventude brigados. Eles passaram toda a sua juventude num conflito insolúvel, que não se conseguia resolver. Mamãe não conseguiu resolver, papai muito menos não conseguiu se resolver. A cultura da época não conseguiu resolver. Os tratados e convenções familiares daquela época não conseguiram resolver. Muitos anos de briga, muitos anos de contrariedade, muitos anos de oposição, muitos anos de medo. Então, esse problema foi ocasionado pelo pecado que entrou pelo nosso pai federal, Adão. Uma vaia para Adão, brincadeira. Entrou por Adão. A gente nem vai culpar Eva, né? A culpa é de Adão, né? Vocês sabem disso. Viu? A oposição. O pecado entrou por causa do nosso pai federal e ataca a família de Esaú e Jacó, a família de um dos patriarcas, né? E não só a família de Jacó, como a família de Isaac, que era o seu pai. E contamina toda aquela família durante muitos anos. Então você que está passando por um drama familiar há uns poucos anos, e você está orando, Deus me livra disso, talvez Deus ainda permita, ordene que você fique nessa situação ainda por um bom tempo. Gênesis 33 é a culminação de uma grande história, é o fechamento de uma saga. Vocês que gostam de série, sabem do que eu estou falando? Você tem uma nuance nessa família, e você tem episódios marcantes, traumáticos, tristes, extremamente presentes nessa história. Então você tem esses dois irmãos gêmeos, você tem Jacó e você tem Esaú. Eles estão brigando literalmente desde o ventre. Eles estão competindo um contra o outro literalmente desde o ventre. Ambos têm personalidades diferentes, assim como qualquer pessoa em qualquer família. Se você olha, eu e os meus irmãos, nós temos personalidades diferentes. Obviamente que eu sou o mais legal de todos, mas o Edrei tem as qualidades dele, né? Se você conhece o Juan é completamente diferente. Ele expressa os sentimentos dele de uma forma completamente diferente. Eu expresso meus sentimentos de uma forma completamente diferente. Você que tem irmão, você que tem irmã, você é diferente dos seus irmãos. Mas as personalidades eram muito diferentes. Esaú era um cara mais alfa. Esaú era um personagem muito mais dominador. Ele era mais forte fisicamente do que Jacó. Ele era um caçador. A presença dele inspirava respeito pelo medo da força. Agora, por outro lado, você tem o Jacó, que era o gêmeo mais novo. Jacó era um cara mais manipulador. Ele era migueloso, estelionatário. Ele era trambiqueiro, o famoso 171. As duas personalidades e o pecado manifestado nas duas personalidades. A Neia está rindo de mim ali, né? Porque ela tem 4 filhos, todos são bem diferentes, né? Teve o... Como é o penúltimo, o nome dele? O Anderson, né? Que bênção. Aí Deus compensa no mais novo, né? Que é mais quieto, calado e tal. Todo mundo já passou por isso, todo mundo sabe do que eu estou falando. Esaú forte, Esaú dominador, peludo. Jacó trambiqueiro, liso, aquele cara assim melindroso, né? Aquele cara que te enrola com as palavras, aquele cara que faz com que você venda o teu direito de primogenitura porque tu caiu na lábia dele. São manifestações da personalidade diferentes. Então o que acontece? A história se segue, os irmãos crescem. Jacó rouba a bênção, e não somente a bênção, mas a primogenitura do seu irmão. Ele faz isso enganando o seu irmão. Mas não somente engana o seu irmão, como ele engana o seu pai, que é um homem idoso. Então, Jacó era uma pessoa extremamente reprovável, especialmente quando ele era novo. Imagine você comentando a respeito de uma situação em que um filho mais novo engana o pai idoso em troco de uma pensão, em troco de uma bênção, né?
o quão lamentável e o quão reprovável é essa atitude. E foi exatamente isso que o nosso querido Jacó fez. E o que acontece? Ele engana o seu irmão chora amargamente, e esse conflito se intensifica ao ponto de Esaú ter uma missão na sua vida, que é assassinar o seu irmão por causa do seu ódio. E então, com uma família bem disfuncional, a mamãe entra em jogo. E a mamãe, que já não era flor que se cheire, porque mostrava claramente uma preferência, uma predileção pelo filho mais novo, entra na história. Toda vez que uma mamãe quer mandar demais na vida de um filho adulto, isso é sabedoria de Deus para a sua vida, né? Quem diz amém aí? Toda vez que a mamãe quer mandar demais na vida de um filho adulto, você está diante de um clássico caso de uma família disfuncional. Então, Rebeca dá um péssimo conselho, movida por um espírito falso de profecia, porque ela diz assim: olha, foge porque teu irmão quer te matar, vai para a casa de Labão, que é o meu irmão, né? Meu primo, meu irmão, melhor dizendo isso. Vai para a casa do teu tio, meu irmão Labão, porque logo o teu irmão vai deixar de querer te matar. E aí o que tu faz? Volta para casa, né? Agora eu pergunto para vocês, isso se concretizou, gente? Não, né? Ou seja, foi movida por um falso espírito de profecia, dentro de uma família disfuncional. O que mais pode dar errado? Rebeca dá o conselho e Jacó foge, porque ele não era um homem responsável ainda. Ele era bom de enganar os outros, né? Mas ele não era um homem responsável. Ele depende das tomadas de decisões da mamãe, e a mamãe manda ele vazar, e ele vai e vaza e fica 20 anos na casa de Labão, o seu tio. Ele foge para a casa de Labão, e quando ele chega na casa de Labão, ele pensava da seguinte maneira: eu agora vou lavar a burra, eu vou fazer a minha vida, o meu tio é empreendedor, né? Um grande empresário, senhor de terras e senhor de gado, eu vou ficar rico, e eu ainda vou ficar com a filha dele, né? Acontece, queridos irmãos, que Labão era pior que Esaú. Labão era pior que Esaú. Era um terrível sócio, trambiqueiro, mais que Jacó. Jacó era trambiqueiro, esse era o significado do seu nome, tanto que quando Deus o restaura, o que ele faz com Jacó? Muda o seu nome, né? Todo mundo sabe da história, porque Jacó significa trambiqueiro, 171, estelionatário. Labão era mais que ele. Labão, o arameu, seu tio. E Labão era um terrível sócio. Labão passava a perna nele. Labão era um mau sogro, enganou o pobre do Jacó, fez ele ficar com a menina que tinha um olho a mais feinha, né? Todo mundo quer se solidarizar com a feinha, né? Todo mundo sabe disso. A vida não estava muito boa, não é mesmo? Passa-se 20 anos fora de casa, longe da sua terra, longe da promessa de Deus. 20 anos esperando o cumprimento daquilo que Deus havia prometido. E então, em mais um evento traumático e emblemático da sua vida, Jacó se encontra com o Senhor. E então as coisas começam a mudar. As coisas não mudam de um dia para a noite, sabia? As coisas, elas vão mudando de forma gradual. Muitas vezes você quer que Deus mude as coisas na sua vida de uma forma rápida. Você quer colocar um deadline, você quer colocar um prazo para a obra de Deus. A obra de Deus não funciona dessa forma. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O livramento de Deus não vem no momento em que a gente acha que as coisas estão mais difíceis. E então, Deus se encontra com Jacó, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, diz para ele, para que ele volte para casa, depois de 20 anos, para resolver situações que estão sem ser resolvidas por 20 anos. E o que será que pode acontecer? Você vê então que Jacó se encontra numa situação de medo. Jacó não sabe se o seu irmão ainda quer matar, mas ele sabe que ele tem uma palavra de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, em situações de medo, a única coisa que você e eu temos é uma palavra de Deus. E muitas vezes, mesmo que não tenhamos respostas, andar em cima da palavra do Senhor sempre vai ser a melhor escolha. Isso é sabedoria de Deus para a sua vida também. Alguém aqui está precisando tomar uma decisão difícil, e o Espírito Santo está direcionando você para o caminho que você deve tomar. Então, vamos para o nosso texto, né? Em primeiro lugar,
Em primeiro lugar, Jacó tem um contraste de fé e medo. Para você que está anotando, fé e medo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 33. Gênesis capítulo 33. E nós iremos lendo os trechos e à medida que vamos lendo, vamos expondo, né? Vamos entendendo o que o texto quer dizer. Amém. Versículo 1. Gênesis 33, versículo 1. Jacó levantou os olhos e viu Esaú se aproximando com 400 homens. Primeira coisa que a gente pensa aqui é, imagina Jacó olhando o seu irmão que 20 anos antes jurou ele de morte, se aproximando com 400 guerreiros. Ele deve ter pensado da seguinte maneira: ou esse encontro vai ser muito bom, ou eu estou muito prejudicado, né? Ou esse encontro vai ser muito bom, ou esse encontro vai ser muito ruim. O cara que tinha jurado ele de morte 20 anos antes, está se aproximando dele com 400 guerreiros. Assim, dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e os filhos delas à frente, Lia e seus filhos em seguida, e Raquel e José por último. Jacó passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se ao chão 7 vezes. Isso era um sinal de profundo respeito. Outra coisa que nós entendemos aqui: Jacó fugiu do seu irmão Esaú 20 anos antes com um menino que era tutelado pela sua mãe. Ele era um homem já, mas à época fugiu porque a mamãe mandou. E agora você vê nessa narrativa que José agora tira toda a sua família da linha de perigo e ele vai encarar o seu irmão. Em outras palavras, Jacó, depois de 20 anos sofrendo a disciplina de Deus, deixa de ser um covarde e passa a ser uma pessoa de coragem. Esse é o tipo de mudança que Deus quer em nós. A gente vai ver daqui a pouco que o Esaú estava podre de rico também. Jacó também se tornou um homem muito rico, mas não era esse tipo de mudança, não era esse tipo de bênção que Deus queria ensinar e dar para Jacó. A bênção que Deus queria dar para Jacó era algo que o dinheiro não podia comprar. Deus queria que Jacó amadurecesse como homem. Deus queria que Jacó se tornasse um homem de coragem. Deus queria que Jacó se tornasse um homem honrado. Deus queria que Jacó, depois de 20 anos de taca, de 20 anos de disciplina, Deus queria que Jacó se tornasse Israel. E muitas vezes, você que está debaixo de disciplina de Deus, não estou falando nem de disciplina da igreja, estou falando da disciplina de Deus, né? Você precisa entender o que Deus quer forjar em você. E a outra coisa curiosa que a gente aprende aqui é que até esse ponto da vida de Jacó, ele tem agido por medo. Então ele se muda da terra do seu pai, da sua parentela, e ele vai morar na casa de Labão, o arameu, porque ele tinha medo. Então ele se casa errado uma vez, porque ele teve medo do sogro dele. Então ele fica 20 anos com a sua vida atrasada, porque ele teve medo. E por causa do medo de Jacó, vários aspectos da vida dele até aquele momento deram errado. Então nesse momento do texto que nós estamos lendo, do verso 1 até o verso 3, Jacó, pela primeira vez em 20 anos, ou pela primeira vez durante a vida toda dele, para de agir com medo e começa a agir com fé. Porque ele estava jurado de morte e debaixo de uma palavra de Deus, em fé, ele largou a casa de Labão, seu tio, e voltou para enfrentar o seu maior pesadelo. Somente a fé faz isso conosco, meus irmãos. Somente a fé faz isso conosco. Pela primeira vez na sua vida, ele começa a responder em fé. E o porquê disso, gente? De onde Jacó encontra coragem? E a resposta é que ele orou pela sua família. No capítulo 32, um capítulo antes desse capítulo que a gente está lendo aqui, inclusive a gente está lendo Gênesis, né? Na leitura lá do ano. Está em Gênesis qual, para quem sabe aí? Isso. Acabou Gênesis, né? Pois é. Jacó orou pela sua família. Nós estamos lendo o capítulo 33. No capítulo 32, Jacó levanta um clamor pela sua família. E aí eu quero
dizer isso para você nessa noite. Você tem problemas na sua família? Você tem problemas irreconciliáveis na sua família? Quero dizer para você que você ore pela sua família e continue orando pela família que Deus lhe deu. Você não escolheu nascer nessa família, mas você não tem o direito de desistir de orar por ela. Veja o capítulo 32, versículo 11. Jacó vai até Deus em oração, e ele diz da seguinte maneira: por favor, isso aqui é Jacó falando com Deus, né? Por favor, salva-me do meu irmão Esaú. Eu estou com medo de ele me atacar. Eu estou com medo que ele mate as minhas mulheres. Eu estou com medo que ele mate os meus filhos. Em outras palavras, leve os seus problemas mal resolvidos da família para Deus. Leve as coisas que estão absolutamente fora do seu controle em relação à sua casa na presença de Deus. Ore pela sua casa, interceda pelo seu filho, interceda pelo seu cônjuge, interceda pela sua igreja, interceda de forma obstinada, de forma persistente, para que Deus faça aquilo que você não pode fazer. E enquanto Jacó não resolveu essas questões mal resolvidas da família aos pés de Deus, ele não foi fofocar com Lia, né? Ele não foi fofocar com a Raquel. Absurdo, né? Pô, meu irmão aí. Ele não foi falar com os filhos dele. Ele não foi afogar as mágoas deles com as concubinas. Ele foi falar com Deus. Deus, aqui está a situação. Eu errei com meu irmão. Imagina quantas orações Jacó pediu perdão a Deus ao longo de 20 anos. Por favor, salva-me do Esaú. Eu tenho medo dele. E eu não estou com medo somente por mim, eu estou com medo dele matar a minha mulher, as minhas mulheres e os meus filhos. E enquanto ele não resolveu essas más questões com Deus, aos pés da cruz, ele viveu uma vida de grande sofrimento. E tudo isso aconteceu por causa do medo. E aqui eu vou dizer uma coisa, que é a sabedoria de Deus para a sua vida. Muitas vezes, meus irmãos, o medo que você tem vai causar mais dano do que a pessoa de quem você tem medo. Já parou para pensar nisso? Ou então da situação, né? Quantos de vocês já ficaram com bastante medo de uma situação que nunca aconteceu? Quantos de vocês já estão com medo, ou então passaram por uma situação de vários anos, que você teve medo de uma coisa acontecer? Talvez medo de uma traição, talvez medo de uma situação dar errado, talvez medo de ser demitido, e essa situação nunca aconteceu. Você já parou para pensar que você sofreu por nada? O medo muitas vezes te causa mais mal do que aquela pessoa, aquela situação de quem você tem medo. Isso que é sabedoria de Deus para a sua vida. Trate esses medos em oração. Trate esses medos em intercessão. E aqui você tem o contraste, em primeiro lugar, de fé e medo que Jacó teve. Mas não somente ficou aí. Jacó vai ter um episódio agora de perdão. Veja o versículo 4 em diante. Versículo 4 diz assim: Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou. Então até aí tudo bem, né? Tô abraçando o cara que me jurou de morte. Pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou. E os dois choraram. Então Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem é essa galera aí que está contigo? Jacó respondeu: são os filhos que Deus, em sua bondade, concedeu ao seu servo. As servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú, mais uma vez um sinal de profundo respeito e honra. As servas e seus filhos, em seguida, Lia e seus filhos vieram e se curvaram diante dele. E por fim, José e Raquel se aproximaram e se curvaram diante dele. E o que eram todos aqueles rebanhos que encontrei no caminho? Perguntou Esaú. Jacó respondeu: são presentes, meu senhor, para garantir a sua amizade. Meu irmão, disse Esaú para Jacó, eu já tenho muitos presentes. Esaú era tão rico ou mais rico do que Jacó, muitos comentaristas falam. E que daqui eu já vou dar uma sabedoria de Deus para a sua vida também. Esaú era mais rico do que Jacó. Meu irmão, eu já tenho muitos bens, disse Esaú, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se obtive o seu favor, peço que aceite o meu presente.
E que alívio é ver o seu sorriso amigável. Algo que 20 anos antes seria absolutamente impossível, né? É ou não é verdade? É como ver a face de Deus. E era a face de Deus no sentido de que Deus estava agindo naquela situação. Por favor, aceite o presente que eu lhe trouxe, pois Deus tem sido muito bondoso comigo. Tenho mais do que o suficiente. E diante da insistência de Jacó, Esaú acabou aceitando o presente. Deixa eu falar uma coisa no que diz respeito a bens materiais. Sabe qual era a diferença entre Esaú e Jacó? Os dois se tornaram homens de sucesso empresarial, amém? Ambos se tornaram pessoas extremamente ricas. Esaú era mais rico, dizem muitos comentaristas, do que o próprio Jacó. Mas como é que a gente sabe, quando você vai ler Romanos capítulo 9, por exemplo, que a Bíblia diz que Deus amou a Jacó e odiou a Esaú? Ambos eram ricos, ambos tinham a mesma idade, já tinham vivido o mesmo tempo. Esaú se tornou um conquistador, ele tinha todas as mulheres que ele queria. Qual é a diferença mais fundamental entre Esaú e Jacó? Sendo que ambos eram ricos, ambos tinham o mesmo status de vida, aparentemente, e ambos tinham conseguido as mesmas coisas na vida. E a resposta é muito simples, meus irmãos. Deus disciplinou Jacó até quase o último dia da vida dele. E enquanto que Esaú, Deus deixou ele viver do jeito que ele quis. Já pararam para pensar nisso? Jacó viveu debaixo de taca, até velho. Ele morreu com 147 anos, segundo muitos comentaristas dizem também. E ele apanhou de Deus até quase morrer. Depois leia o capítulo 32 de Gênesis, o relato que ele faz. Deus, eu me lasquei. Só me lasquei durante 20 anos. Basicamente isso que ele vai dizer. Dormi no frio, meu sogro me enganou. Imagina você e o teu sogro passar a perna em ti. Eu conheço um amigo meu que o sogro passou a perna dele, um golpe milionário. Um amigo meu daqui, mora ali. Como é que tu vai num almoço de família depois disso, né? Imagina só. São os dramas da vida, né? Que os crentes não estão isentos. Mas Deus dá graça para a gente passar por isso. Deus dá graça para a gente passar por isso. Então, voltando ao versículo 9. Versículo 8, final do versículo 8. São presentes, meu Senhor, para garantir a sua amizade. A palavra hebraica para amizade no verso 8 é a mesma palavra para graça. Isso aqui é a sabedoria de Deus para a sua vida também. Sabe por que eles se abraçaram quando eles se encontraram? Porque onde há graça, também há perdão. Onde há graça, também há perdão. E se não há graça, não há perdão. Se você vê um relacionamento onde claramente não há perdão, é muito provável, e eu faço uma assertiva, de que não há a manifestação da graça de Deus ali. Onde não há graça, não há como haver reconciliação. Onde não há graça, não há como haver reconciliação e relacionamento. E isso porque, queridos, onde não há graça, os relacionamentos são vividos por performance. Eu te amo, Asaf, se tu me amar de volta. Se tu pisar no meu calo, eu vou acabar com a tua vida. Não é assim que é a lógica do mundo? Você só vale para o relacionamento enquanto você pode oferecer alguma coisa. É por isso que a esposa do Arlindo Cruz, o cara está com AVC aí de 5 anos, né? Na cadeira de roda. Aí depois de 5 anos cuidando dele, ela diz assim: eu preciso curtir a vida, né? Um pouquinho também. O cara vivo, o cara está vivo. Essa é a lógica do mundo. Essa é a lógica onde os filhos de vocês vão crescer. O mundo que os filhos de vocês vão crescer é esse. Até Jesus mudar tudo isso, né? Mas esse é o legado geracional que nós queremos mudar. Essa é a forma de pensar que nós queremos mudar. Só que quem muda é a igreja, quem muda é vocês. Não é só o pastor que faz ou os líderes. É vocês que fazem, são vocês que fazem isso. Onde há graça, há restauração. Se não há graça, não há restauração e não há reconciliação. Por quê? Onde não há graça, os relacionamentos são vividos com base na performance. E sabe qual é o problema de relacionamentos vividos com base em performance? Eu vou dizer para você agora. Onde o relacionamento é vivido com base naquilo que o outro pode me dar, ou que eu posso dar para o outro, sabe o que vai ter? Frustração, porque eu nunca vou ser bom o suficiente. Você que é o marido bom aqui nessa noite, você nunca vai ser o melhor marido,
o tempo todo. Em algum momento você vai quebrar a confiança da sua esposa, porque nós vivemos em um mundo quebrado. Você que é uma boa esposa aqui nessa noite, você nunca vai ser uma boa esposa sempre, o tempo todo, 24 horas, durante 50 anos. E se o seu relacionamento não é vivido com graça, você vai se frustrar. E aí, você vai dar aquela desculpinha, né? Mas eu mereço ser feliz também. Esse tipo de comentário surge de um coração que não tem como estender graça, porque nunca entendeu o que é a graça, né? Oh, irmãos, eu fui filho de pastor Naú durante muitos anos. Ele sofreu bastante, passou por bocas e boas. E esse é um testemunho de graça. Se fossem outras pessoas, se fosse uma pessoa média aqui de São Luís, né, que diz assim, eu mereço ser feliz. Se fosse uma pessoa dessa passando pelo que meu pai passou durante 40 anos de ministério, eu não sei se a pessoa teria alguma razão para viver ainda. É muita oposição, é muito problema para resolver. Então você tem que lidar com seus pecados, com o pecado dos outros, né? E durante 40 anos isso é difícil. Mas, e as ofensas contra si próprio, onde não há graça. Se não houvesse graça, esse ministério seria inviável. Se não houvesse graça, muitas pessoas não seriam alcançadas. Se não houvesse graça, nós não estaríamos aqui. E por último, você tem o contraste de Jacó de medo e fé. Então ele viveu durante 20 anos, no mínimo 20 anos, com medo, e tudo deu errado porque ele viveu com medo e as decisões dele foram feitas com medo, e o fator gerador das suas decisões era o medo e não a fé. E o apóstolo Pedro é claro quando ele diz que tudo que não vem da fé é pecado, né? Segundo, você tem o perdão, que foi esse episódio que a gente acabou de testemunhar. E por último, você tem não somente a fé de Jacó, e você não tem somente o perdão que um estende em relação ao outro, mas agora você tem a amizade. Essa é a terceira etapa do texto. Versículo 12 em diante, leia comigo com atenção. Leia comigo com atenção. Então, Esaú disse, vamos andando, eu o acompanharei. Jacó, porém, respondeu, como meu senhor pode ver, algumas das crianças são bem pequenas, e os rebanhos também têm crias. Se os forçarmos demais, mesmo que por um dia, pode ser que os animais morram. Por favor, meu senhor, vá adiante do seu servo, seguiremos mais devagar, em um ritmo que os rebanhos e as crianças possam acompanhar. Encontrarei com meu senhor em Seir. Esse tipo de diálogo, com essa candura, esse tipo de diálogo, com essa honra e essa amizade, seria impossível 20 anos antes. Seria impossível. Um queria matar o outro e um queria enrolar o outro. Jacó respondeu, não é necessário. Está bem, disse Esaú, mas pelo menos permita-me deixar alguns dos homens para acompanhá-lo. Jacó respondeu, não é necessário. Para mim, ter sido bem recebido por meu senhor, ou seja, gozar da sua amizade, né? Receber o seu favor, é muito melhor do que qualquer coisa, já é o bastante. Esaú então deu meia volta e regressou para Seir, que era o seu lugar de origem, o lugar onde se estabeleceu, melhor dizendo, naquele mesmo dia. Jacó, por sua vez, viajou até Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para os seus rebanhos. Por isso, aquele lugar é chamado de Sucote. Depois de percorrer todo o caminho desde Padã Arã, Jacó chegou em segurança à cidade de Siquém, na terra de Canaã. Ou seja, Padã Arã é onde ele estava fugido, né? E aí ele voltou para Siquém, que era a terra prometida, que era onde Deus mandou ele voltar, e acampou aos seus arredores. Jacó comprou da família de Amor, pai de Siquém, o terreno onde estava acampado por 100 peças de prata, e ali construiu um altar, e o chamou de El Elohi Israel. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nesse encontro de Jacó e Esaú, onde está papai e onde está mamãe? Não estão, né? Eles estão sim ou não? Não, né? Que bom, irmãos. Que bom. Esse é um excelente sinal. Porque chega um momento na vida em que os filhos vão ter que resolver os seus próprios problemas.
Quem dera nosso papai vivesse para sempre, né? Quem dera nossa mamãe vivesse para sempre. Quem dera nós pudéssemos gozar da confiança, do conselho. Papai e mamãe não vão ficar para sempre. Isso nos força em Deus a Isso nos força em Deus a amadurecermos. E grande parte dos problemas que nós temos em casamentos hoje é porque papai e mamãe estão demais ali. Grande parte dos relacionamentos quebrados entre irmãos e entre irmãos é porque papai e mamãe estão metendo o bedelho onde não foram chamados. Jacó e Esaú, inclusive em meio a uma ameaça de morte, não contaram com a ajuda de papai e mamãe para resolver o seu problema, e isso foi um excelente sinal. Tirem os pais de cena, tirem as mães, principalmente as mães controladoras da sala, e o que você terá é paz. Tira os papais omissos da sala, e o que você vai ter é a oportunidade de homens maduros se formarem. Então, mamãe, não seja controladora, papai, não seja um banana. Filhos, amadureçam, já diria Nelson Gonçalves, né? Jovens, envelheçam. Nelson Gonçalves dizia isso. Além disso, você vê que 20 anos antes eles queriam se matar. Olha, eu vou te matar, porque tu me roubou tudo que eu tinha. Leia o relato de Esaú chegando para o seu pai e diz assim: me abençoa também, por favor, não ficou nada para mim. E aí ele chora amargamente. E Jacó e Isaac provavelmente chorou amargamente também, porque não tinha nada para dar para o seu filho, a quem de direito, e foi enganado e deu a bênção para o trambiqueiro. Não tem como uma família dessa dar certo, né? 20 anos depois, eles se tornam amigos. Só Deus faz isso, gente. Só Deus faz isso. Agora vamos ponderar sobre algumas coisas aqui. Existe um progresso na nossa vida que muitas vezes é caracterizado por pessoas. Presta atenção nisso, tá? Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amém. Vamos lá. Existe um progresso na nossa vida que é caracterizado por pessoas que são de 3 tipos, tá? Existem 3 tipos de pessoas que você vai lidar na sua vida. Existem as pessoas positivas, existem as pessoas negativas e existem as pessoas neutras. As positivas são aquelas que estão contigo, são por você. São aquelas pessoas que geralmente não é tão frequente elas terem um dia mau. Elas são naturalmente bem-humoradas e elas são naturalmente espirituosas. Elas são felizes, pessoas felizes. Então elas te ligam e dizem: e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Vamos em frente, glória a Deus. Tem as pessoas negativas, para elas tudo vai dar errado. E aí você diz assim: cara, vai acontecer. Não, sério, pô, tá horrível. Cara, mas me perdoa. Aí ele vai dizer assim: cara, o teu perdão não é suficiente. Tá bom, cara, então toma de volta o teu dinheiro. E aí ele vai dizer assim: não é suficiente. Então essa pessoa é uma pessoa negativa. E tem a pessoa neutra, que ela não é nem contra tu e nem a teu favor. É o isentão, né? O isentão, ele não nutre sentimentos fortes por você, mas também não te odeia. Ele é indiferente. Quem é Esaú e Jacó nessa configuração aqui? São pessoas positivas ou pessoas negativas? No início da história, né? São pessoas negativas, né? Um quer matar o outro e o outro passou a perna no outro. São pessoas negativas. Só que agora, no capítulo 33, eles se tornam pessoas positivas, porque agora eles são amigos. Olha o progresso aí. O relacionamento deles provavelmente não era o melhor relacionamento do mundo. Talvez eles não se tornaram os melhores amigos do mundo, provavelmente. Porém, o relacionamento deles também não era o pior do mundo, né? O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Geralmente, quando Deus restaura os nossos relacionamentos muitas vezes não serão os melhores relacionamentos do mundo e também não serão os piores. Eles serão funcionais.
eles vão funcionar. É aquela pessoa que você não nutre ressentimentos, mas vocês têm diferenças, e por isso vocês funcionam, o relacionamento de vocês funciona. E era exatamente esse relacionamento que tinha entre Jacó e Esaú. E aqui a sabedoria de Deus para a sua vida. Tem certos relacionamentos na nossa vida em que nós precisamos entender que já estão bom o bastante. Já estão bom o bastante. Sabe aquele relacionamento que tu quer forçar? E aí tu diz assim, não, ele tem que melhorar. E tu acaba estragando ele, né? Tem relacionamentos, irmãos, que já estão bom o bastante. Tem relacionamentos que não vão ser os melhores relacionamentos do mundo e nem os piores. Eles vão ser funcionais. No entanto, nós não devemos querer melhorar para estragar um relacionamento que já não é o bom, que já está bom o bastante, melhor dizendo. Agora, queridos, essa discussão sobre Esaú e Jacó é uma discussão que poderia acontecer com qualquer um de nós. Talvez não da gente querer matar o nosso irmão, né? Todo irmão já quis matar o outro, pode falar a verdade. Nunca teria coragem de fazer isso, né? Você já deu o dedo para o seu pai quando ele virou a costa? Você já pensou, né? Você já pensou em fugir de casa quando seu pai lhe contrariou? Qual é a raiz dessa rebelião? Você já pararam para pensar nisso? Eu sou autônomo, né? Não foi o pecado de Adão e Eva? Não foi o pecado de Satanás? É o mesmo pecado. Eu me basto, né? E aí a realidade bate na sua porta e você lembra que você não tem dinheiro. Por que você vai, né, se você fugir de casa? É melhor mamãe ser chata, mas me dá o feijão, né? O que acontece, irmãos? Quando nós olhamos para a história de Esaú, nós estamos olhando no espelho. É ou não é verdade? Quando nós olhamos para a história de Esaú e Jacó, nós estamos olhando para nós mesmos. Sabe por quê? Porque todos nós já manipulamos. Todos nós já fizemos birra. Todos nós já namoramos alguém que mamãe não deixou. Isso foi em termos gerais, né? E você mesmo assim levou a sua desobediência a cabo. Você já fez birra. Você já tirou vantagem dos teus irmãos. Você já tirou vantagem dos teus relacionamentos. Você já tirou vantagem que eram vantagens indevidas. Todos nós já vendemos a nossa honra por um prato de lentilhas. Todos nós já negociamos a nossa integridade e a nossa piedade em troco do prazer do pecado. E isso fica ainda mais grave, meus irmãos. Sabe por quê? Porque tudo isso que nós fazemos em relação ao Vandinho e em relação ao meu próximo, o Marco, meu próximo, isso apenas mostra uma realidade mais profunda e mais sombria. Porque se eu faço isso contra o Vandinho é porque o meu coração está quebrado com Deus, né? Porque ninguém pode amar o irmão que diz que vê, ninguém pode amar a Deus que não vê se não ama o irmão a quem vê. É ou não é verdade? Então quando eu quebro com o meu irmão, quando eu quebro com a pessoa do meu relacionamento, é porque existe alguma coisa quebrada verticalmente. Quando eu quebro horizontalmente, é porque existe alguma coisa quebrada verticalmente. Enquanto nós não entendermos isso, não viveremos cura na igreja. Enquanto não entendermos que o problema é o nosso coração, que está em uma inveterada e irreconciliável rebeldia contra Deus, nosso coração é rebelde. Vocês sabem disso. Enquanto nós não entendermos isso, não há restauração nas famílias da casa de Deus. Tratem o coração, que eu trate o meu coração, que você trate o seu coração. E aí o que acontece? Quero fazer uma pergunta para vocês agora. Entre outras coisas que a Bíblia diz que Cristo é para nós, o que Ele é para nós? Que Paulo, uma das muitas coisas que Paulo diz que Cristo é para nós, qual é? Ele é o nosso irmão mais velho, né? Não é não? Você já traiu seu irmão mais velho, Jesus? Você já pisou no sangue da graça do seu irmão mais velho? Esse é o problema. Nós vivemos em uma cultura em que Jesus, preste atenção nisso, isso aqui é muito importante. Nós vivemos em uma cultura
Qualquer bar que você for aqui em São Luís, os papudinhos, pé cinza ali da Rua 3, eu moro na Rua 4. Se você for lá agora, está tendo um culto lá, na Rua 3. O Deus é a cachaça, o Deus é o eu, né? Não, eu tenho o direito de me divertir, a mulher não me deixa em paz. Em todo lugar que alguém está se queimando com Deus nessa cidade, existe uma pessoa tratando o irmão mais velho como Labão tratou o seu sobrinho Jacó, e como Jacó tratou o seu irmão Esaú, e como Esaú tratou o seu irmão Jacó. Esse é o diagnóstico. A nossa cultura é uma cultura em que Jesus é tratado como Labão tratou Jacó, com trambique, com falta de amor. Jesus é tratado na nossa cultura como Jacó tratou o seu irmão, com um desrespeito tremendo, com uma falta de honra. Na nossa cultura, Jesus é tratado como Esaú tratou seu irmão: eu vou te matar, e mataram o filho de Deus. Atos capítulo 4. Agora, por quê? Por quê que eles trataram uns aos outros dessa forma? Por que Jacó tratou por que Jacó tratou Esaú com trambique? Por que Esaú tratou Jacó com a ameaça de morte? E por que Labão maltratou o pobre do Jacó durante 20 anos? E a resposta é: porque em primeiro lugar, o relacionamento deles estava quebrado com Deus. Outro exemplo, quer que eu dê outro exemplo para você? A saga do dízimo. Leia Malaquias de 1 a 4, quando você chegar em casa essa semana, leia Malaquias, e aí todo mundo, né, fala do capítulo 4, que é o capítulo, o meu povo me rouba com dízimos e ofertas, mas lê o capítulo 1, o cara está quebrando o suporte financeiro da casa de Deus. Isso por si só já seria uma coisa muito grave, né? Você está quebrando o suporte da casa de Deus. Agora, como é que começa esse pecado? Vai lá para o capítulo 1, sai do capítulo 4 e vai para o capítulo 1 de Malaquias. O culto de vocês é detestável, diz o Senhor. Eu odeio as assembleias de vocês. Deus fala isso para o povo. Ou seja, meus irmãos, não, vamos lá, de novo, vamos construir o raciocínio. Eu odeio o culto de vocês, eu odeio o coração de vocês. Deus está falando para o povo de Israel, especialmente para os líderes do povo, no capítulo 1 de Malaquias. Capítulos 2 e 3. Primeiramente, capítulo 1, o povo quebra com Deus, né? Coração. Capítulo 2 e 3, o homem quebra com a sua esposa. Porque quem quebra com Deus, quebra com a esposa também, né? E aí o que Deus vai falar no capítulo 2 e 3? Eu fui testemunha da aliança que vocês fizeram com a mulher da mocidade de vocês. E agora eu também sou testemunha de como vocês largaram a mulher da mocidade de vocês para ficar com um bando de novinha. Deus fala isso. Deus fala exatamente isso. Por último, no capítulo 4, ele diz assim: e agora vocês ainda estão me roubando o meu dízimo. Ou seja, quem quebra com Deus, vai quebrar com a esposa, né? Sim ou não? Quem quebra com Deus, quebra com a esposa. Quem quebra com a esposa e com Deus, vai quebrar com a igreja também. Ou seja, o problema, meus irmãos, é que a gente quebrou com Deus. Amém? O problema é que a gente quebrou com Deus. Quem quebra com Deus, quebra com a mulher. Quem quebra com Deus, quebra com o Vandinho. Quem quebra com Deus, quebra com o Marco. Quem quebra com Deus, quebra com todo mundo. Não vai quebrar com a igreja? Agora, como é que então que o problema de Jacó foi resolvido? E a resposta está no capítulo 32. O capítulo 32, Jacó tem um encontro. Sabe com quem? Com o anjo do Senhor. Imediatamente antes dele se encontrar com seu irmão, que havia jurado de morte a ele 20 anos antes, ele tem um encontro com o anjo do Senhor. Jacó, que era o trambiqueiro, estelionatário, mentiroso, melindroso, se encontra com Deus Santo, se encontra com o anjo do Senhor. E a gente lembra quem é o anjo do Senhor, né? Nós vimos 2 domingos atrás que o anjo do Senhor é aquela figura emblemática do Antigo Testamento. E toda vez que Deus queria se manifestar para um ser humano pecador sem destruí-lo, ele mandava o anjo do Senhor. Quem é esse anjo do Senhor, irmãos? Só pode ser entendido como uma manifestação pré-encarnada do Senhor Jesus, né? O anjo do Senhor. É com esse camarada que Jacó se encontra. Jacó, o trambiqueiro, mentiroso, melindroso, estelionatário, se encontra com o Deus Santo.
E o Deus Santo, em vez de matá-lo, que era o que ele merecia, e o Deus Santo, em vez de destruí-lo, que era o que ele merecia, o Deus Santo lhe dá uma bênção, que era aquilo que ele não merecia. Oh, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Aí eu pergunto para você, quando a gente recebe algo que a gente não merece, como é que se chama isso? Como? Graça, né? Graça, né? A única forma que Esaú e Jacó puderam ter a sua comunhão restaurada foi porque a comunhão de Deus com Jacó foi restaurada em primeiro lugar. E isso aconteceu através da graça. Queridos irmãos, queridos amigos, quando eu e você entendemos que nós fomos salvos pela graça e que o nosso relacionamento com Deus foi restaurado através da graça, nós entendemos também que aqueles que são exatamente iguais a nós, que são aqueles que nos ofendem, nós não temos o direito, quando nós entendemos a graça, de nos sentirmos ofendidos por aquilo que aquelas pessoas fazem. Sabe por quê? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Alguma coisa que alguém fez contra você, vai lembrando aí. Alguma coisa que alguém já fez contra você foi mais grave do que aquilo que você fez contra o Filho de Deus? Vou repetir. Alguma coisa que alguém já fez de errado contra você é mais grave do que aquilo que você mesmo fez contra o Filho de Deus? E se o Filho de Deus, ele sim tinha o direito de não nos perdoar, né? Porque nós pisamos no sangue da graça, nós crucificamos o Senhor da glória, como diz lá em Atos capítulo 4, e todas aquelas acusações recaem sobre eu e sobre você. E se o Filho de Deus perfeito, que não tinha nenhum direito de nos perdoar, que tinha todo o direito de não nos perdoar, melhor dizendo, que não tinha nenhuma obrigação de vir nos salvar, se ele estendeu a graça, e por isso tivemos a comunhão restaurada, eu pergunto para vocês, que direito você tem de não estender graça àqueles que são iguais a você, pecadores igual a você? Se o homem sem pecado nos perdoou, que direito eu e você temos, que temos pecado, de não perdoar aqueles que fazem faltas contra nós? Queridos irmãos, somente a graça pode restaurar relacionamentos quebrados. Nós não iremos conseguir estender graça para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, para as nossas filhas. Nós não iremos conseguir estender a graça para os nossos relacionamentos quebrados. Vocês que são casados há mais de 10 anos aí, levanta a mão. Você já brigou feio com a sua mulher? Dimas, já brigou feio com a tua esposa? Mais ou menos, né? O que é isso? Outro dia eu tive que pedir perdão para minha mulher, de novo. Me perdoa, amor. E ela chorando, e eu mais destruído por dentro do que ela, né? Que tipo de marido eu sou? E aí eu lembrei, Jesus me amou. Jesus me salvou. Jesus viu partes escuras do meu coração que nem a Lorena viu, e talvez nunca verá. E mesmo assim, Ele derramou o seu sangue precioso por mim. Não importa o que Lorena faça comigo, eu não tenho o direito de não perdoá-la. E um casamento assim permanece, né? Sim ou não? Um casamento assim permanece. Esse é o segredo, irmãos. Esse é o segredo. Para refletir e praticar. E aqui eu encerro. Se você não entende e não vive a graça de Jesus em sua vida, é impossível você estender essa graça para os seus relacionamentos. É por isso que você vai divorciar, é por isso que você não vai conseguir perdoar o seu filho, é por isso que as ofensas elas vão se amontoar no seu coração e envenenar todo o seu ser, porque você não entendeu a graça. Pastor, mas ele fez isso. Por isso que é graça. Pastor, mas ele não merece. É por isso que é graça. E enquanto nós não entendermos isso, não haverá restauração nos relacionamentos. Em frente. E por consequência, se você não entende a graça,
você não estende graça, e por consequência, se você não perdoa verdadeiramente, não há relacionamento genuinamente. Se você não perdoa verdadeiramente, não há relacionamento genuinamente, porque não há confiança. Mas a cultura fez disso um ídolo, né? Construa confiança no seu relacionamento. Esses coach casal de Instagram, tenha dó. Tenha dó. Apimente a sua relação, né? As pessoas precisam de graça. As pessoas precisam entender a graça. As pessoas precisam ser destruídas pela graça e reconstruídas pela graça. As pessoas precisam entender a profundeza do seu pecado e a malignidade do seu pecado e entender depois disso a beleza da graça de Jesus. Sem isso, meus irmãos, não há restauração na igreja. Sem isso, meus irmãos, não há casamento feliz. Sem entender a graça, não há perdão. Sem entender a graça, nós vamos ficar ensimesmados, extremamente críticos. Nós iremos ficar pessoas extremamente negativas. Se nós não entendermos a graça, a gente vai ficar ofendidinho com tudo que acontece. Queridos irmãos, então é assim em relação entre dois seres humanos e foi assim em relação a Deus. Deus perdoou verdadeiramente e por isso que o nosso relacionamento é verdadeiro, né? Se Deus não tivesse nos perdoado, nós teríamos relacionamento com Ele, nós teríamos salvação. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações, que você saia daqui entendendo um profundo senso de conhecimento da graça de Jesus, de amor por Jesus. Jesus lhe perdoou e você não é lá essas Coca-Colas todas, você sabe disso, você é cheio de traumas, você é cheio de preconceitos dentro do seu coração, você sabe disso. Você é cheio de pecados, muitos você ainda nem conseguiu vencer, e eu também não. Mas Jesus lhe perdoou, Jesus lhe chama para a mesa dele, Jesus lhe dá a sua graça, Jesus lhe dá livramento, Jesus supre as suas necessidades. Quando o seu cônjuge estiver zangado com você e não conseguir entender você, Jesus vai lhe entender. Porque se o Espírito Santo prescruta até as profundezas de Deus, que dirá de uma mulher chateada, né? É isso, gente. Vamos orar.